Cerca de 27 minutos do segundo tempo, o Vasco vai perdendo por 4-1 para o Porto Cabejo, clube venezuelano que, assim como o Vasco, não deve passar dessa fase de grupos da Sul-Americana. Time muito fraco, mas sabe o que é pior, cara? Eu passei a semana inteira com a mídia, torcedores, grupos de WhatsApp, ouvindo que a obrigação do Vasco era vencer na Venezuela, porque o Porto Cabejo é um clube muito fraco e que não deve conseguir pontuar para disputar, né, na fase de grupos da Sul-Americana, uma vaga para a próxima etapa, né, para a próxima fase. Mas o que é pior, cara, é que o time do Vasco é pior do que o time venezuelano, cara. É um time que não consegue se encontrar, é um time que não tem preparo físico, é um elenco que nem consegue se defender e muito menos atacar. Passa o jogo inteiro trocando passes na linha defensiva até errar, né? Como foi contra o Palmeiras, como tem sido no Brasileirão, como foi contra o Sport, como foi contra o Santos. Todos os jogos o Vasco pega gols por desatenção, por falta de ambição, por falta de triangulação, por falta de inteligência, por falta de comunicação. É incrível como esses jogadores não se comunicam em campo. Um não chama a atenção do outro, um não pede a aproximação do outro, não há cobrança. E me diz, cara, como é que funciona um time de futebol sem jogadores técnicos, pelo menos jogadores que, na ausência da técnica, sejam raçudos, que tenham capacidade de ler o jogo, de se comportar e de se posicionar de forma estratégica durante a partida, enxergando espaços, apertando a marcação. E, pô, cara, cada rodada, cada competição que o Vasco vai disputar, a certeza é única, o sofrimento é grande e o Vasco vai tomar gol, vai ser difícil reverter e muito provavelmente a gente vai ver uma derrota, né? Tem sido assim, cara. Acho que são 7, né? Agora com essa partida, talvez 8 partidas sem vencer e a gente aqui sem esperança, sem expectativa, né? Culpa do presidente do clube, do Pedrinho, que fez uma escolha de comandante para essa temporada, né? De um técnico que já veio contestado, que foi o Carille. Mas não é só, a questão não é só comissão técnica, não. São as escolhas de peças de jogadores para compor o nosso elenco, né? E quem escolhe é o Pedrinho, quem escolhe é a diretoria, né? Que inclusive tem na figura do Felipe o diretor técnico que participou dessas contratações, né? Assim como o executivo lá, o Marcelo Santana, né? Incompetência em todas as pastas do futebol, cara. Felipe não é para estar como interino do comando técnico do Vasco, não tem capacidade como técnico, como jogador foi excepcional, incontestável, mas como técnico não tem capacidade, não tem comando, faz péssimas escolhas. O jogo de hoje, por exemplo, precisando da vitória, o Vasco entrar com 3 volantes, tocando bola o tempo inteiro na defesa, sem buscar o ataque isolado lá com o Verratti pela ponta, com o Nuno poupado durante o primeiro tempo. E aí você vem com o time esvaziado no meio campo, sem condições de contra-ataque, né? Veja só, vê se você concorda comigo. Quando um time tem a capacidade de envolver o adversário, tocando bola na defesa, tentando abrir espaços, o ideal é que você tenha um esquema assim para você sair em velocidade, né? Buscar espaços, abrir o adversário, chamar o adversário para o teu campo, o que eu já acho isso muito arriscado, mas isso abrir espaço na defesa do adversário para você, com jogadores de velocidade, buscar jogadas mais rápidas, né? O Vasco não tem isso, pô. E o Vasco também não consegue sair triangulando, buscando espaço durante a partida. Então me diz, como é que um time desse, com um elenco desse,
vai dar certo nessa temporada com o esquema do Diniz, que está cotado para assumir o comando técnico do Vasco. Me fala você aí, qual é a tua expectativa para ver esse elenco nas mãos do Diniz? Jogadores descompromissados, jogadores frágeis mentalmente, jogadores visivelmente debilitados fisicamente, jogadores totalmente desanimados com a perspectiva que nem eles e nem muito menos a diretoria sabem onde quer chegar. Eu acho que o caminho mais correto para esse elenco nesse momento da temporada é largar de mão Sul-Americana, que não dá, é largar de mão Copa do Brasil também, porque não tem condições de competir, e focar apenas no Brasileirão. Talvez daqui até a parada para o Mundial, não sei quantos jogos faltam, talvez 5 jogos, 6, o Vasco não consiga vencer jogos com este elenco. Tenho muito receio disso acontecer. E talvez a parada para o Mundial seja o momento de buscar realmente o entendimento de como esse elenco pode dar certo, porque eu não vejo como. Então, deixa aí teu comentário, deixa aí tua opinião, fala se eu estou errado, fala se o meu receio é o mesmo que o teu, porque, cara, cada jogo que eu assisto eu fico cada vez com menos esperança de que a gente possa ter alguma coisa boa nessa temporada 2025.